Sejam todos muito bem-vindos ao Tributário Sem Mistério. Eu me chamo Beatriz Biancato, estou aqui com vocês fazendo uma série de encontros excelentes para aprender a resolver peça prática profissional na segunda fase da OAB em tributário. Pessoal, esse é o episódio de número 7 e a gente ainda nem terminou de fazer a peça. Isso significa que cada episódio aqui está sendo feito da forma mais completa possível, porque eu quero que a cada encontro vocês sejam munidos de muita informação, muitas dicas, que seja algo gratuito, mas também de qualidade. Eu prezo muito isso. Não adianta você disponibilizar um conteúdo gratuito na internet se não valer a pena. Senão nem faz, né, gente? É assim que funciona a minha filosofia de trabalho. Então, olha só. Como chegamos até aqui, né? Estamos já no tópico do direito aqui do mérito, já construímos aí a fundamentação da súmula 166 do STJ, já tem tempestividade, narrativa dos fatos, o cabeçalho com a qualificação, endereçamento, e quem diria que tudo começou com este rascunho aqui, que hoje é essencial para nós, para o ponto que chegamos aqui de fundamentar e de desenvolver o mérito da nossa peça, porque agora a gente está muito mais organizado mentalmente, ó. A gente tem aqui, ó, já todas as qualificações, todas as fundamentações que a gente precisa, é só organizar isso em parágrafos bonitinhos. Então, vamos lá. Como a gente já falou sobre isso aqui, eu vou fazer a título só de exemplificação, vou fazer um cortinho aqui. Confesso para vocês que no rascunho da minha prova eu também fiz isso porque me dava uma satisfação. Já falei sobre isso, tá ok. Então, pode ser também que para você cause esse sentimento de satisfação, de tô livre, tô chegando no final. Então, o que a gente agora tem que falar aqui? Que ela está sofrendo retenção de mercadoria como forma coercitiva de pagamento de tributo, né? E que ela quer logo liberar as mercadorias, está com medo de sofrer outras cobranças e retenções, está com dificuldade financeira. Gente, essa pressa, né? Como eu falei para vocês em algum episódio aí anterior, que agora eu não vou lembrar o número exatamente, mas como eu disse para vocês, toda essa pressa, essa urgência, a gente vai usar tudo no tópico que fundamentaremos o pedido da liminar, tá? Como agora a gente está construindo a parte do direito, do mérito do mandado de segurança, vamos agora desenvolver esse aqui, ó. Está sofrendo retenção de mercadoria para pagamento de imposto. Como eu disse no episódio passado, eu só vou fazer esse copia e cola aqui para não ter que ficar subindo e descendo a tela, tá? Na hora lá da prova, você tá com isso na sua mão, é só você olhar à direita, esquerda, sei lá, de que lado você gosta de escrever. Então, vamos lá. Fizemos o 3.1 da não incidência de CMS no mero deslocamento. E aí eu vou evitar ficar puxando coisa dos episódios anteriores, porque você tem que conferir a série completa para entender. Isso aqui é uma construção, é uma linha do tempo. Não dá para cair de paraquedas aqui sem ter acompanhado como chegamos até aqui, tá? Isso é muito importante. Daí a gente vai unindo uma dica na outra, vai complementando. Então, 3.2 aqui, como que a gente pode construir o tópico? Sempre a construção do tópico já apresenta de cara para o examinador que você sabe o que está acontecendo, tá? Então, vou fazer uma sugestão, né? Da impossibilidade de retenção de mercadorias, da retenção de mercadorias como forma coercitiva de pagamento de tributo. Súmula 323. Ok? E aí, você constrói esse tópico aqui do jeito que você quiser. Bia, se eu colocar assim, ó, das mercadorias apreendidas, só.
não colocar essa súmula, eu vou perder ponto na prova? Não, você não vai perder ponto na prova, né? Eu disse no episódio passado, você é obrigada a repetir porque a gente está diante da mesma situação agora. Mas eu disse que quando você coloca já no tópico, antes do desenvolvimento, você adianta o trabalho do examinador. E sabe quando você... Eu não sei aqui como foi a infância de cada um de vocês, mas com certeza vocês já escutaram falar dessa história. O garotinho, ele queria uma bicicleta de Natal. Então, a mãe dele, por todo canto que andava da casa, ela encontrava um bilhetinho. Olha, eu quero uma bicicleta. Olha, eu quero uma bicicleta. Ela ia no banheiro, ela ia lá pegar a escova de cabelo na gaveta, ela encontrava um papelzinho. Não esqueça da minha bicicleta. Ela ia pegar um garfo na cozinha, estava lá cozinhando, de repente, grudado na panela. Quero uma bicicleta. Ela ia dormir, sentia alguma coisa ali na fronha dela, ué, tá estranho. Pegava no travesseiro e estava escrito, um papelzinho grudado no travesseiro. Eu quero uma bicicleta. Qual a chance de chegar no Natal e ela já saber o que o menino quer de Natal? Grandes, né? Ele ficou sinalizando para ela de diversas formas. Quero uma bicicleta, quero uma bicicleta, quero uma bicicleta. Então ela já sabe, ela vai olhar sempre para ele e vai falar: eu sei que você quer uma bicicleta de Natal, tá? No caso, o examinador vai olhar para você e vai falar assim: olha, eu sei que você quer aprovação na sua prova. Por quê? Você está sinalizando de diversas formas que você está entendendo qual é o problema no caso concreto, tá? Então, por isso que eu sempre oriento a colocar o tópico construído assim de uma forma mais indicativa de que você sabe o que está errado e você sabe o que você está fazendo aí, tá? Mas é uma sugestão, isso não tira ponto. Se você colocar só da apreensão das mercadorias, não vai estar errado, você não vai perder ponto por isso. Contanto que no desenvolvimento você cite a súmula e dê toda a fundamentação adequada, tá bom? Com relação às mercadorias apreendidas indevidamente. Então, vamos lá. Impossibilidade da retenção. Vou construir o parágrafo aqui para vocês, depois vou acelerar o vídeo, depois a gente conversa sobre ele, ok? Pessoal, olha só, terminamos aqui. Eu fiz em 4 parágrafos, mas pode ser que você que está aí me assistindo consiga fazer isso de forma mais enxuta, mais objetiva, tá? Como sempre, eu digo e reitero, não podemos simplesmente largar a fundamentação, sabe? Eu fazer isso aqui, ó, está sofrendo retenção de mercadoria para pagamento de imposto, artigo 5º, 3º do CTN, 323 do STF, a súmula, largar isso aí no tópico e sair correndo. Não dá, isso aqui a gente fez para o rascunho, para a gente construir o raciocínio. Mas aqui, na hora de desenvolver, não dá para você largar a fundamentação e sair correndo. Você precisa contextualizar as coisas. Lembrem-se, a FGV coloca de diversas formas, assim como o menininho no Natal, ela coloca, olha, a mera citação do artigo não pontua, tá bom? Então, você não pode largar. Agora, você não precisa fazer uma fundamentação profunda, até porque você não tem linhas suficientes para ficar filosofando sobre conceitos densos do direito tributário, né? E nem mão, né, para ficar escrevendo tudo.
Então, façam da forma que fique mais objetiva, mais clara possível, mais sucinta possível, né? E que te poupe linhas, tá? Então, eu poderia simplesmente colocar aqui, juntar esses dois parágrafos. Porém, a leitura ia ficar muito mais difícil, tá? Você não ia ter em que pese a pontuação, você não ia ter um sentimento de uma leitura mais fluida. E isso para examinadores que leem a prova de fato, assim, gostam de ver ponto a ponto, é muito difícil. Você causa uma péssima impressão. Então, gente, vamos fazer do nosso melhor, sem preguiça? Então, vamos embora. Olha só como eu coloquei aqui, ó. No presente caso, a impetrante obteve suas mercadorias apreendidas, como nítida intenção da autoridade em obter o pagamento dos tributos que entende devidos, mas de maneira coercitiva, o que não é permitido pela legislação, inclusive entendimento cristalino perante o STF, o qual já possui súmula número 323 que veda esse comportamento. A coercibilidade ainda está em descompasso com o próprio conceito de tributo, apresentado pelo Código Tributário Nacional em seu artigo 3º, o qual demonstra a inexistência de caráter de penalidade no dever de pagar tributos. Sendo assim, até mesmo para harmonizar com as garantias fundamentais constitucionais, tal como a prevista no artigo 5º, inciso 54 da Constituição, o princípio do devido processo legal. O comportamento da autoridade coatora é ilegal. Portanto, as mercadorias devem ser prontamente liberadas em razão da nítida inconstitucionalidade que há no caso em exame, ferindo preceitos infralegais e constitucionais, lembrando o juízo que já existe toda a prova necessária. Olha só, deixa eu apagar isso daqui para a gente não se confundir. Vejam aqui, essa parte eu poderia muito bem, na minha vida prática, dedicar talvez... Não, eu não costumo escrever muito nas minhas peças como advogada, certo? Eu sou também nessa linha mais objetiva. Eu escrevo coisas necessárias, né? Assim como na FGV eu não posso largar o artigo e sair correndo, muito menos na minha vida prática como advogada, não faço isso, né? O cliente deposita confiança em nós para a gente fazer o nosso trabalho. Se fosse para largar artigo, talvez até ele pudesse fazer, eu só assinava. Só assinava. Então, olha só. Quando eu falo aqui do inciso 54, do princípio do devido processo legal, eu poderia me estender em vários parágrafos. Acesso ao poder judiciário, como, etc., filosofar, falar o sentido, olha, quando foi publicada a nossa Constituição, quando foi promulgada a Constituição de 88, a ideia do legislador constituinte foi garantir um Estado democrático de direito, o qual uma das premissas seria respeito ao devido processo legal para não se ver constrangido diante de situações cotidianas que cerceassem sua defesa, invadissem sua privacidade, sua intimidade, enfim. Não, gente, não. O examinador só quer saber que você entende o mínimo que precisa para poder conquistar aquela carteirinha, o número, a inscrição. Ele quer saber se você sabe minimamente o que você vai fazer da sua vida. É basicamente isso. Então, sejam sucintos. Não precisa filosofar. Você só desenvolve um pouquinho para não largar, tá vendo? Eu larguei o artigo 3º do Código Tributário Nacional aqui, mas com um desenvolvimento, um pequeno desenvolvimento, para ele saber por que eu estou colocando esse artigo aí, que eu sei que o conceito de tributo, ele fala que tributo não é penalidade. E no caso concreto, da forma com que as coisas aconteceram, da narrativa dos fatos, a gente percebe que o tributo está sendo encarado como uma penalidade. O artigo 5º aqui da Constituição, também não larguei ele aqui, coloquei uma pequena fundamentação, tá? Então, pessoal, percebam que a cada parágrafo eu fiz um pouquinho de desenvolvimento. Eu não larguei os artigos aqui, porque eu vou repetir até você nunca mais conseguir escutar essa frase
sem ouvir a minha voz. A mera citação do artigo não pontua, tá? Se chegar na prova você lê isso, você pode ter vontade de chorar ou pode ter vontade de gritar de emoção, de felicidade, porque você treinou comigo e tá super preparado, tá super preparada para enfrentar aí uma resolução de peça prática profissional. Gente, como o tópico da liminar vai ser mais curtinho, eu vou deixar a liminar, os pedidos e a assinatura da peça, o fechamento, pro próximo e último episódio. No que vem, nós vamos construir o tópico da liminar, pedidos, fechar a peça e correr para aprovação, porque é isso que eu quero que você faça de uma maneira mais leve, de uma maneira mais objetiva, sem mistério, tudo com claridade, assim como eu me proponho com o meu projeto do Tributário Sem Mistério. Se não me segue ainda no Instagram, tá esperando o quê? Tem sempre dica bacana por lá, conteúdos diferentes do que eu posto aqui, tá bom? Então você pode me seguir lá, Tributário SM, acessar o site, caso queira ver algumas questões de segunda fase comentadas, que vocês podem encontrar na busca lá nos meus artigos, ou as questões de primeira fase objetivas comentadas uma por uma, tá? Não tem motivo para não estudar. Dinheiro não é motivo para não estudar. Eu estou te dando várias ferramentas importantes. Basta você ter empenho, dedicação e vontade de crescer, vontade de estudar, vontade de evoluir, tá bom? Um abraço para vocês, muito obrigada pela companhia em mais um domingo. Beijão.